Julho de 1985. Nos Estados Unidos, pessoas comuns estão lotando porões e garagens com engradados de refrigerante, como quem se prepara para uma guerra. Um aposentado no Texas gastou mais de $1.000 comprando mais de 100 caixas. Uma central telefônica em Atlanta recebe 8.000 ligações por dia. Gente chorando, gente gritando, gente implorando. E o motivo de tudo isso é um refrigerante. Ou melhor, o fim de um refrigerante. Porque a empresa mais poderosa do planeta acabou de tirar do mercado o produto mais amado da história e colocou outro no lugar. Essa é a história do maior erro da Coca-Cola. Um erro tão grande que durou exatos 79 dias, colocou senadores para discursar sobre refrigerante no Congresso americano e fez até Fidel Castro dar opinião. E aqui vai o mais absurdo. No final, esse desastre deixou a Coca-Cola mais forte do que nunca, a ponto de muita gente jurar até hoje que foi tudo de propósito. Nos próximos minutos, você vai entender como a empresa mais bem-sucedida do mundo tomou a pior decisão da sua história, usando dados que diziam que era a decisão certa. Se você gosta de histórias reais que parecem mentira, se inscreve. Toda semana tem uma nova. Para entender o tamanho do erro, você precisa entender o tamanho do mito. A Coca-Cola nasceu em 1886, numa farmácia de Atlanta, criada pelo farmacêutico John Pemberton e vendida a 5 centavos o copo. E durante 99 anos, uma coisa nunca mudou: a fórmula. Ela virou o segredo comercial mais famoso do mundo, guardada num cofre, cercada de lendas, tratada pela própria empresa quase como uma relíquia sagrada. A Coca-Cola não vendia só um sabor, vendia a ideia de que algumas coisas não mudam nunca. Só que nos anos 80, por trás do marketing perfeito, os números contavam outra história. Depois da Segunda Guerra, a Coca-Cola dominava cerca de 60% do mercado americano de refrigerantes. No começo dos anos 80, menos de 24%. A cada ano, uma fatia a menos. E o pior, quem estava comendo essa fatia era a eterna rival. A Pepsi crescia nos supermercados, crescia entre os jovens e tinha uma arma de marketing que estava deixando os executivos de Atlanta em pânico. Em 1975, a Pepsi começou a rodar os Estados Unidos com uma provocação simples: o Desafio Pepsi. 2 bebidas, 2 copos sem rótulo e uma pergunta: qual é melhor? E aí veio o choque. No teste cego, a maioria escolhia Pepsi. De novo, e de novo, e de novo. A Pepsi transformou isso em comercial de televisão e cada exibição era um tapa na cara de Atlanta. A Coca-Cola fez seus próprios testes secretos para desmentir a rival. Resultado? A mesma coisa. No escuro, sem o rótulo vermelho na frente, as pessoas preferiam o sabor mais doce da Pepsi. Imagina o clima na sala da diretoria. O produto sagrado, a fórmula intocável de 99 anos, perdia no gosto. Entra em cena Roberto Goizueta, imigrante cubano, químico, que fugiu da revolução de Fidel Castro e subiu degrau por degrau até virar presidente da Coca-Cola em 1981. No discurso de posse, ele avisou: na empresa dele não existiam vacas sagradas, nada era intocável, nada. Em 1982, ele já tinha provado que ousadia funcionava, lançou a Diet Coke, o primeiro produto novo a usar o nome sagrado da marca, e virou um sucesso gigantesco. Então, quando os relatórios mostraram que o problema podia ser o sabor, Goizueta fez a pergunta proibida: e se a gente mudasse a fórmula? Nascia ali uma das operações mais secretas da história corporativa, o Projeto Kansas. Durante 2 anos, os químicos da Coca-Cola desenvolveram uma nova fórmula, mais doce, mais suave, mais parecida com a Pepsi. E aí eles fizeram o dever de casa como ninguém. Cerca de 190 mil testes cegos de sabor em dezenas de cidades, ao custo de $4 milhões. O resultado era um sonho.
A fórmula nova ganhava da Pepsi e ganhava da Coca-Cola original. Os dados eram claros, unânimes, irrefutáveis. Com base neles, a diretoria tomou a decisão. A nova fórmula não seria um produto a mais na prateleira. Ela ia substituir a original. A Coca-Cola de sempre deixaria de existir. Mas os 190 mil testes tinham deixado passar um detalhe. Um detalhe de 99 anos. 23 de abril de 1985. Lincoln Center, Nova York. Diante de 200 jornalistas, Goizueta anuncia: pela primeira vez em 99 anos, a fórmula da Coca-Cola vai mudar. Nascia a New Coke. Segundo ele, mais suave, mais redonda, mais harmoniosa. A imprensa perguntou se era arriscado. A resposta da empresa, em resumo: os dados dizem que não. Nas primeiras semanas, até parecia que os dados estavam certos. Milhões de pessoas provaram a novidade. As vendas começaram bem, e então, a América acordou. Não era sobre o gosto, era sobre memória. A Coca-Cola original estava no primeiro encontro, no casamento, no churrasco de domingo, na infância de 3 gerações. E a empresa tinha acabado de dizer que tudo isso estava descontinuado. A central de atendimento, que recebia 1.500 ligações por dia, saltou para 8.000. Ao todo, mais de 400 mil ligações e cartas de protesto. Uma carta foi endereçada ao chefe idiota da Coca-Cola. E o mais incrível, chegou. A empresa contratou um psiquiatra para ouvir as ligações, e o diagnóstico dele arrepiou a diretoria. As pessoas falavam da Coca-Cola antiga como quem fala da morte de alguém da família. Em Seattle, um aposentado chamado Gay Mullins fundou um movimento nacional, os Velhos Bebedores de Cola da América. Distribuiu broches, camisetas, abriu processo na justiça para trazer a fórmula de volta. Milhares aderiram. O detalhe cômico? Quando Mullins fez o teste cego na televisão, ele não conseguiu distinguir as duas. E numa das vezes, escolheu a New Coke. Não importava. Porque, e essa é a chave de toda essa história, nunca foi sobre o sabor. Enquanto isso, gente estocava o produto antigo como ouro. O mercado paralelo vendia engradados com ágio. E até Fidel Castro, inimigo número 1 do capitalismo, aproveitou para alfinetar. A New Coke era um sinal da decadência americana. Para Goizueta, que tinha fugido justamente de Cuba, deve ter sido a gota d'água. 11 de julho de 1985. 79 dias depois do anúncio. A Coca-Cola convoca a imprensa e se rende. A fórmula original está de volta, com um novo nome: Coca-Cola Classic. A notícia foi tratada como assunto de Estado. O âncora Peter Jennings interrompeu a programação da rede ABC para dar o furo. No plenário do Senado americano, o senador David Pryor declarou que aquele era um momento significativo da história dos Estados Unidos. Um senador, falando de refrigerante. No Congresso. Nas 48 horas seguintes, a central da empresa recebeu dezenas de milhares de ligações, dessa vez, de agradecimento. E aí vem a reviravolta que ninguém previu. A volta da fórmula original virou a maior campanha de marketing gratuita da história. Todo telejornal, toda rádio, todo jornal do país falando de Coca-Cola, de graça, durante semanas. No fim de 1985, a Coca-Cola Classic vendia muito mais que a New Coke e voltou a abrir vantagem sobre a Pepsi. As ações da empresa foram para o maior patamar em 20 anos. O produto que estava perdendo espaço havia décadas virou febre nacional de novo. A Coca-Cola tropeçou no maior erro da sua história e, sem querer, redescobriu o seu maior patrimônio. Não era a fórmula, era o amor das pessoas pela marca. Claro que nasceu a teoria da conspiração. E se foi tudo planejado? Um golpe de mestre para renovar o amor pela marca?
O presidente de operações da empresa, Donald Keough, respondeu com a frase que encerrou o assunto e que virou uma das falas mais famosas da história dos negócios. Alguns críticos dirão que a Coca-Cola cometeu um erro de marketing. Alguns cínicos dirão que planejamos tudo. A verdade é que não somos tão burros e não somos tão espertos. Quanto à New Coke, foi minguando, mudou de nome nos anos 90 e saiu de linha em 2002. Só voltou uma única vez, em 2019, como item de colecionador, numa campanha de nostalgia dos anos 80. A ironia é perfeita. Fica a lição que hoje é ensinada em toda a escola de negócios do mundo. Os 190 mil testes mediram o sabor, mas ninguém mediu o apego. As pessoas não bebiam uma fórmula, bebiam uma lembrança. E se você acha que só a Coca-Cola quase se destruiu com uma única decisão, espera até conhecer a empresa que recusou comprar a Netflix por 50 milhões de dólares e fechou as portas. Essa é a próxima história improvável do canal. Se inscreve para não perder. Até a próxima.